Bom, pessoal, ainda continuando na mesma tabela de produto, vê que nós temos aqui uma coluna chamada Product Category Name, que é a categoria. Porém, quando eu expliquei sobre os modelos, vamos voltar aqui em modelo, vamos ver que a nossa tabela de produtos, ela está diretamente ligada com a Product Category Name. E aí, nesse caso, o que tem na Product Category Name? Vamos ver aqui. Então, vamos voltar agora. Você vê que existe um relacionamento e o relacionamento é o próprio campo que tem o mesmo nome da tabela, que é o Product Category Name. Então, vamos voltar aqui em Dados. Vamos olhar a Product Category Name, que está logo acima, olha só. Então, basicamente, o que é essa tabela? Lembra que quando eu falo que a gente precisa conhecer a operação do seu cliente, como que ele trabalha, como que é o processo dele, né? E isso faz parte, você saber como funciona, vai ajudar você a fazer uma análise melhor, uma fórmula melhor, um cálculo melhor, sempre. E olha aqui, por exemplo, a nossa categoria Beleza Saúde, ela é Health and Beauty. Então, o que eu gostaria de fazer? Supomos que na minha tabela de Products, eu gostaria de trazer já a opção em inglês aqui. Mas é só para mostrar para vocês como que eu faço para trazer um campo de outra tabela para essa tabela atual. Aqui nós temos duas formas. Uma é utilizando valores de tabelas relacionadas já, ou utilizando o Related. Então vamos adicionar mais uma coluna. Nova coluna, aqui no nome da tabela, botão direito. E eu vou chamar de... Vamos colocar um nome parecido. Product Category Name. Vamos colocar aqui um EN aqui, só para diferenciar. Quando está relacionado às tabelas, pessoal, tudo que pertence a outra tabela eu posso trazer para essa tabela sem muito esforço. Vamos ver aqui. Related. Então, a função que eu vou utilizar é a Relate. E agora eu preciso referenciar qual é o campo da outra tabela que eu quero trazer para essa mesma tabela. Então, qual que é o nome da outra tabela? The Product Category Name. Isso aqui eu quero aqui o nome em inglês já, lembra? Porque eu já tenho ele em português, a categoria em português. Eu vou clicar aqui. Uma coisa que é legal, o DAX sempre tenta fechar quando você não fecha os parênteses. Então, se eu não fechar aqui, vamos colocar o parênteses no final, ele vai fechar para mim. Porém, algumas vezes pode dar algum erro, depende da forma que você montou. Ele não fecha parênteses de alguma função que está no meio da fórmula. Ele sempre vai fechar o parênteses, o último parênteses apenas. Os últimos, no caso, né? Pode ter um if aqui, por exemplo, depois eu vou mostrar, ele vai fechar todos também. Então, eu vou dar apenas um enter aqui, sem fechar o parênteses. E ele trouxe para mim, olha que legal. Então, o bolso e acessórios agora já tem o nome dele em inglês, que é o Fashion Bags Accessories. Você trouxe um campo, você normalmente seria o PROC-V, o VLOOKUP, mas você conseguiu trazer um campo que estava em outra tabela, você conseguiu trazer ele para essa tabela. Isso é legal? Não, porque agora eu tenho fisicamente... nessa tabela aqui, o mesmo campo que eu já tenho em outra tabela. Então, por quê? Quando eu adicionei colunas calculadas, pessoal, o que acontece? O Power BI reserva o espaço físico na memória para essa coluna. Então, quando a gente está adicionando colunas calculadas aqui, o que ele está fazendo lá para a gente? Ele está aumentando o tamanho do nosso arquivo. Imagina um arquivo com muitas linhas e você adiciona mais colunas calculadas. O que vai acontecer? Seu arquivo vai começar a aumentar exponencialmente. E isso normalmente não é bom. Quando que é indicado você usar colunas calculadas? Principalmente quando o campo que a coluna que você está fazendo, ela vai ser o nome de um eixo, por exemplo, né? Mas se ela é exatamente um número, um cálculo, a gente resolve isso tudo com medida depois.
E aí o processamento vai ser mais exigido com medida, enquanto com colunas calculadas, a memória física ela é mais exigida, né? Então, é uma coisa a se pensar. Mas eu tenho que ensinar, vocês precisam aprender isso. Alguns momentos vocês vão precisar fazer, mas o mais indicado, e é o que a gente vai dar continuidade no curso, vai ser sempre você utilizando medidas, tá bom? Vamos ver que a gente vai utilizar muito medidas e vai exigir mais processamento e menos memória. Legal, pessoal? Então, fica aqui essa dica. Até a próxima aula. Obrigado, pessoal.